Mais uma gravação de literatura de cordel. E hoje nós iremos atender o pedido de um inscrito do canal, que é a nossa amiga Maria Cleonice de Souza. Ela que deixou nos comentários pedindo o romance A Pombinha Encantada. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Clique aí no botão vermelho inscrever-se, tá bom? Se inscreva no canal, ative também o sininho de notificações, para que você não venha perder nenhum de nossos vídeos. Deixe também o seu like. O seu like é muito importante para o canal. Assim você vai estar nos ajudando, tá bom? Do autor João José da Silva, A Pombinha Encantada do Reino do Mundo Além. Ó silêncio matutino vinde das partes sagradas, silenciar esta hora, pois já rompe a alvorada e eu conto os belos dramas de uma pombinha encantada. Primeiro fala de um príncipe que quando ele era menino, seu pai com outro rei fez um contrato ferino, por isso de se ver do jovem, o que foi sorte ou destino. O pai dele contratou para ele ser casado, ao depois de 20 anos com a filha do rei citado, e deu-lhe a honra de ser, neste dia, coroado. Chamava-se Elineusa a citada princesinha, e o princesinho Arnaldo, mas teve a sorte mesquinha de dessa vez ficar órfão, quase ainda em criancinha. Porque em uma caçada que seu pai faleceu, a mamãe com um desgosto também desapareceu, ungindo na orfandade. O príncipe Arnaldo cresceu. E sendo este casamento assinado pelos pais da princesa e de Arnaldo, os tratos eram reais, tanto que por essas mortes não se revocavam mais. Certa vez o príncipe Arnaldo quis fazer uma caçada em busca de distrair-se. Não fez ciente a amada, julgou que ela sabendo ficaria angustiada. E quando no dia certo ele foi acompanhado de seus melhores amigos e também municiado, caçaram o que não perdeu num bosque do seu reinado. Na mata se separaram e o príncipe destemido saiu trilhando sozinho bastantemente intertido, caçando naquelas brenhas o que não tinha perdido. E se foi adiantado porque a nada temia, depois não viu mais veredas, viu-se uma grande travessia, quando cuidou era tarde, já o sol se escondia. Ele ficou quase louco por não ver os companheiros, e o sol já se escondendo, os seus raios alterneiros, e os ventos tempestuosos sopravam nos marmeleiros. O príncipe ficou imóvel por se achar sem companhia, a escuridão noturna mais a mais o oprimia, e um canto agoureiro, de quando em vez ele ouvia. Ali os lobos uivavam na boca de um grudilhão, e em seguida ecoava o rugido de leão. O príncipe clamava a sorte, por se ver na solidão. E os rugidos da fera de mais a mais alteava, os ventos tempestuosos nos altos montes sopravam, e os trovões gigantescos na amplidão retumbavam. Ele ali dizia: ó Deus, aliviai minha dor, tirai-me desta montanha e deste horrível terror, que eu por não pensar me vejo, hoje aqui tão sofredor. Ele ali se achava bastantemente aterrorizado, mas no clarão do relâmpago avistou, assim de lado, um pavilhão semelhante, o de um lindo reinado. Ele ali se dirigiu para ver o que se conhecia, se era mesmo um reinado, ou que ilusão seria, mas ao chegar espantou-se da nobreza que havia. Lá havia um palacete com as paredes de ouro, a janela de brilhante e um jardim todo louro, mostrando que não havia no mundo maior tesouro. O muro do palacete era todo de diamante, o ladrilho feito a pérola,
com rejunte de brilhante e numa moldura escrito: Reinado da tua amante. O príncipe, vendo a riqueza, disse: Ah, se fosse para mim. Nisso viu uma pombinha chegar dentro do jardim, sacudiu as belas asas e cantar, dizendo assim: Por causa de traição, vejo-me assim encantada, mas ainda chegará minha sorte abençoada e será muito feliz, o que ter-me como amada. Aparecendo um guerreiro, pobre, rico ou potentado, que salve a pombinha branca, serás bem recompensado, ganhará meu coração e este lindo reinado. A pombinha disse isto, para o palácio entrou. O príncipe mudou de vista, numa janela avistou uma princesa tão linda que ele se extasiou. Porque ela parecia ser de origem divina, risonha quanto a aurora, embranquecendo as colinas, tinha um olhar semelhante o brilho da matutina. Arnaldo enfitara a jovem, toda a força lhe faltou, ali descuidou-se um pouco e nada mais avistou. Para ele foi um sonho, que dormia e se acordou. Ele ficou perturbado e ainda mais tristonho, por não ver mais a donzela, de um ar tão nobre e risonho, igual ao deusa Urânia, quando aparecia em sonho. Mas ainda olhou de lado, viu uma praça de guerra e um letreiro dizendo: Esta missão se encerra, mas se fores justiceiro, serás dono dessa serra. Ele guardou na memória todo aquele acontecido, e a princesa que vira não saía do sentido, e quando cuidou, o reino tinha desaparecido. O jovem viu que estava nos palácios de uma chã e vinha rompendo a aurora. Era uma linda manhã, a neve soltava o gelo daquela veste em louçã. Ele estava pensativo e muito contrariado, mas como já era dia, saiu do mato apressado e sem trabalho acertou-lhe o caminho do reinado. Ao chegar pelo seu povo foi muito bem recebido, mas não quis contar o caso do jeito que tinha sido, apenas só fez dizer que havia se perdido. Ali os seus companheiros imploraram seu perdão por terem deixado ele numa triste solidão. O príncipe disse: Eu perdoo, preciso é de união. Ninguém dali falou mais sobre esse acontecimento, mas ele não esquecia a pombinha só momento e a formosa donzela que tinha no pensamento. E por si mesmo ficou tristonho e contrariado, mesmo já se aproximava o dia de ser casado com a princesa Elineusa e também ser coroado. Certa vez ele estava muito triste a meditar, só porque era forçado com a noiva a se casar. Nisso viu numa janela a tal pombinha chegar. E dessa mesma janela passar para uma mesa e sacudia-se as asas, formasse uma princesa, tão bela quanto a aurora, tão limpa quanto a pureza. O príncipe olhou para ela e logo reconheceu a mesma jovem que vira na noite que se perdeu e exclamou: Oh, que milagre, minha noiva apareceu. E ficou pasmo mirando dela a fisionomia, viu enfim tanta beleza quanto o clarão do dia, e uma canção entoava, uma dócil melodia. Soprava naquele éden um vento essencioso, na canção entoava um hino melodioso. Aí o príncipe sentiu-se ser do mundo o mais ditoso. Naquilo se sumiu, seguiu para seu reino oculto. Ele ficou exclamando: Ó Deus, que me resulto, baixarei a sepultura, se não ver dela mais o vulto. Quando foi no outro dia, a jovem nada
O jovem nada comeu, nem as ordens do reinado, indignado não deu, e pela noite a pombinha na janela apareceu. Como da primeira vez ela lhe se transformou na mesma jovem que era, e para o príncipe fitou, ele sem ter mais demora, com ela se abraçou. E beijando-lhe os lábios sentiu um forte calor, não resistiu o perfume daquele meigo fulgor, que tinha o aroma dos lírios do jardim do Criador. Ele já pensando estar na glória de um paraíso, ungido daquela flor, rival à deusa do riso, tendo os olhos a miragem, dos lábios e um sorriso. Já quase desapontado, disse: ó anjo de bondade, diz-me o teu sublime nome, que eu na realidade levarei-o na memória até a eternidade. Rei da terra é minha alma, homem de fibra ou critério, na verdade eu não direi quem sou, pois o ato é sério, que na minha vida existe um grandioso mistério. E este mistério oculto, o tempo mesmo quem diz, se por acaso eu dizer-te, serei bastante infeliz, adeus, o adeus dos encantos, espera-me em seu país. E transformando-se em ave, voou sem mais arelia, o príncipe com a ausência de pena se maldizia, mas lá se passava algo que ele não pressentia. Pois um criado da casa do príncipe desconfiou, entrou num quarto às ocultas e viu o que se passou entre Arnaldo e a princesa. E a Elineusa contou. Uma forte palidez sobre Elineusa caiu. Ela disse: ó Deus, a seta do meu amor se partiu, mas hei de vingar-me hoje de quem tanto me traiu. Quando aproximou-se a noite e ela pôde se ocultar nos aposentos do príncipe, viu a pombinha chegar do jeitinho que soubera, do mesmo viu se passar. Ela viu bem a donzela nos braços do seu amante, beijar os lábios, diz-ele: quão feliz sou nesse instante, e do meu garboso trono breve serás o reinante. Elineusa estremeceu, vendo a outra o que dizia. Gritou-lhe: ó miserável, teu trono é a bruxaria, andas transformado em ave, roubando a minha alegria. Mas de desposar Arnaldo, perca logo a esperança, porque ele me pertence desde o tempo de criança. Dizendo isto, cravou-lhe no peito com uma lança. Cravou-lhe o terrível lança e muito urgente arrebou. A encantada princesa, banhada em sangue, ficou e, fitando para Arnaldo, muito cansada, exclamou: ó ingrata, ó cara amante, de momento fui traída, faltava apenas um dia para eu ser restituída, mas antes chegou a dita de por ti perder a vida. Pois eu ainda escapando, a vida não me convém, pois não serei mais princesa, mais rainha e mais ninguém, irei viver encantada no reino do mundo além. Pois eu estando encantada com nada terei prazer, e mais cravada de lança será maior o meu sofrer, e mesmo sentir no mundo não preciso de viver. E sei que só te verei lá na eterna morada, mas te peço pela alma de tua mãe sepultada, que desprezes Elineusa, aquela imbecil malvada. Te juro, disse o bom príncipe, com a honra de soberano, de ir em tua procura pelo mundo sem ter plano, embora morra nas garras de qualquer monstro tirano. E também a Elineusa te juro de abandonar, confio que farás isto
só para me consolar, mas sei que lá no meu reino tu nunca há de chegar. Pois é mais fácil secarem as águas do oceano, peixe voar, burro ler, fogo na água causa dano, do que tu seres um dia do meu reino o soberano. Porque para chegares lá precisa ires primeiro, lá na montanha das flores, buscar a flor de mais cheiro, pois só com ela terás um gênio por companheiro. Mas tirando a flor errada, te considera perdido, porque serás encantado num beija-flor bem luzido, ficarás eternamente de tua noiva esquecido. Depois ainda passarás no reino da deusa Aurora, e na casa do desgosto, e no trono de demora, pra veloz atravessares os montes da Aldeza Flora. Adiante passarás num castelo de marfim, mas se tu entrares nele, chegarás seu triste fim, porque te transformarão numa flor para o jardim. E passares adiante no reinado de malignos, os habitantes de lá, de fazer bem, são indignos. Depois passares no zodíaco, em casa dos 12 signos. Passando nos 12 signos, irás em meio de viagem, mas para adiante é o que precisa, viajar com mais coragem para atravessar o reino do gigante Fogueiragem. Para passar nesse reino ainda não houve um cristão, porque na entrada tem, por sentinela, um dragão, no outro lado uma estrada, para a boca de um alçapão. Mas se tu passares nele, chegarás no bem pior. É um lugar escabroso, do nome Prazo Menor, pertencente a uma águia, entre todas a maior. Depois disso passarás em casa da esperança, essa por tudo espera, é mãe da perseverança, a qual ensina-te o reino da confiança. Do reino da confiança há de seguir sem demora, para a campina dos pássaros, que um de lá te adora, e esse levar-te-á ao consolo de quem chora. Para de lá seres levado num dos pontos cardeais da parte do meio-dia, desde os ventos principais até correr por completo os 8 colaterais. E percorrendo 1000 reinos que não exista ninguém, assim poderá chegar em causa do Deus do bem, só esse ensinar-te-á o reino do mundo além. O reino do mundo além, na terra é meu paraíso. Naquela noite avistei-o, mas foi somente um aviso. Adeus, meu querido Arnaldo, até o dia do juízo. E terminando a conversa, em ave se transformou, e delatando um suspiro, bateu asas e voou. O príncipe perturbado ali mesmo desmaiou. E quando chegou ao tino, já vinha rompendo a aurora, ele disse a Eleneusa: vai casar comigo agora. Muniu-se com muito ouro e rumou de mundo afora. Eu não preciso falar de quem ficou no reinado, o leitor já sabe que foi um barulho danado. Eu quero é falar do príncipe, contando o seu resultado. O príncipe não encarou todo o bem que possuía, deixou o reino sem dono, e o amor sem valia.
rumou no mundo à procura da jovem que pretendia. Nesse destino veloz, viajou um mês inteiro em busca da dita flor, ou do gênio companheiro, mas da montanha das flores ninguém lhe dava o roteiro. Já era o segundo mês que o príncipe viajava por campos, montes, veredas, e nada o desanimava. Por fim chegou num lugar que ali ninguém morava. Nesse lugar ele achou-se fraco de fome e cansado. Procurou um arvoredo, nele ficou hospedado. Nisso viu um beija-flor num aranhol enganchado. Mas ele compadeceu-se de sofrer do beija-flor. Subiu na árvore e tirou daquele grande amargor. O beija-flor disse: bendito seja o meu libertador. E disse a ele: és um príncipe, conheço pela figura. Já sofreste e sofrerás por este mundo amargura, mas já estás muito perto do que andas à procura. É a montanha das flores que estás a procurar. Pela manhã muito cedo, com certeza, há de chegar. Mas para tirares a flor, só mesmo se eu te ajudar. Pois é um grande perigo entrar naquela montanha, porque a deusa do monte, na hora que se assanha, um império não resiste entrar com ela em campanha. E outras contradições, lá é um reino encantado, e não há quem possa entrar, estando alguém acordado. Só 10 minutos por dia, o reino está descuidado. Então nesses 10 minutos tu poderás penetrar. Cuidado, a flor de mais cheiro é aqui eu nela pousar. Tira-a com muita urgência e desista do lugar. A flor se transformará num objeto fagueiro, pois é um anelão mágico que qualquer um cavaleiro que o tiver terá certo um gênio por companheiro. E dizendo isto, sumiu-se. Quando foi no outro dia, o príncipe estava já perto de sair da tirania, vendo a montanha das flores. Foi grande a sua alegria. Quando aproximou-se a hora do monte, ele foi chegando perante milhões de flores. Numa ele foi avistando seu amigo beija-flor, atento já o esperando. Aquela flor de mistério ele acolheu sem demora. Passaram-se os 10 minutos, tudo acordou-se nessa hora, mas por milagre de Deus, ele pôde sair fora. Ele, ao passar no portão, gritaram: ó desgraçado, roubaste o gênio mais forte que tinha neste reinado, mas por ele tu ainda há de ser atraiçoado. Numa blasfêmia tirana, a deusa daí ficou. O príncipe fez que não via. O gente se retirou. Adiante a flor que levava, num anel se transformou. Ele riu-se ao ver a joia que o destino lhe ofertou. Ficou ali contemplando-a. Nesta tal se transformou num gênio muito forçoso, e os seus pés se prostrou. E foi dizendo: Deus sabe a quem me salvou agora, e para mesmo serei um criado sem demora, levarei-o para onde ele quiser qualquer hora. O príncipe disse: eu preciso de ti um grande favor, mas antes dizes teu nome, para aumentar teu valor. Disse o gênio: Furamundo, fui um grande malfeitor. Pois me chamam Furamundo por não ter sido criado
um país para que nele ainda eu não tenha passado, só falta ao trono de Cristo, os mais tenho visitado. Sempre fui o mais rebelde que a natureza criou, tive pais, não conheci-os, e não sei quem me gerou, se foi Deus ou não, não sei, que para o mundo me mandou. No mundo eu conheço tudo, do norte e sul a nascente, e da região etérea conheço perfeitamente, e o que há nos 11 céus, com toda a prova evidente. Devido eu ter praticado os maiores dissabores, numa flor fui transformado, lá nas montanhas das flores, mas por fim tu me tiraste daqueles grandes clamores. De hoje em diante estou pronto para ser teu companheiro, levarei-te em qualquer parte, por serra ou despenhadeiro, serei o teu sentinela, até no teu travesseiro. Depois disso, o príncipe Arnaldo começou a lhe perguntar se conhecia tal reino, tal caverna e tal lugar. Tudo, disse o gênio, querendo irei te levar. E o rei no mundo além pergunta ao príncipe vexado: conhece alguém de lá? Conheço todo o passado, esse luxuoso reino, há anos fui encantado. Porque uma fada velha dantes fora encarcerada, por ordem do grande rei dessa terra desejada, e ela, quando soltou-se, procurou a ser vingada. É esta a razão do reino não ser o que foi outrora, mas lá existe uma árvore que de ano em ano flora, e nela alguém pernoita e sem ter consolo chora. A herdeira desse reino também se acha encantada e vai morrer por estar com uma lança cravada. Sei que tu procura ela, mas é debalde a jornada. Mas como tu queres ir, eu te darei o roteiro, mas precisas furar o mundo sem paradeiro e as partes do globo temos que correr primeiro. E dizendo isto, pegou o príncipe, na mesma hora, no mesmo dia passou no reino da deusa Aurora, atravessou o deserto, parou no monte de Flora. Depois disso, para o príncipe, precisa de viajar, a pé que em vários reinos eu não poderei passar, só fingindo no anel, para ninguém desconfiar. No reinado de malignos, só passarei escondido, pois eu lá sou odiado, sendo visto estou perdido, porque o chefe de lá já foi por mim ofendido. O príncipe saiu a pé, era grande o seu penar, com um ano de viagem pôde ele então avistar o castelo de Mafim, um paraíso do lar. Era um sublime castelo de um ornamento sem fim. À direita continha um suntuoso jardim, nele escrito aqui está, tua deusa de Mafim. O príncipe ali ficou pasmo em ver aquela nobreza, nisso seguiu entre os olhos uma jovial princesa, creio que ela lhe fora na vida a maior surpresa, pois a visão que surgia de um olhar tão atraente brilhou nos olhos do príncipe, qual fosse um astro luzente, quando vem dos horizontes com a luz incandescente. Devido a tanta beleza, ficou ele alucinado. Depois ela aproximou-se e falou-lhe com agrado, dizendo: tens a coroa deste sublime reinado. Dá-me o braço que serei a tua esposa fiel. Nisso ele esqueceu a outra, trocou o riso no fel, já ia
estendendo o braço, viu no dedo seu anel. Quando ele avistou a joia, o gênio lhe apareceu, voou com ele veloz. O castelo estremeceu e gritaram: ó maldito, roubaste o que era meu. E ora a deusa do castelo, que num plano traidor, como princesa iludira ao príncipe sofredor, mas o gênio o defendeu desse golpe matador. Com ele o gênio voava, ora baixava e subia, pôde passar nos malignos, veloz como a ventania, e foi chegar no zodíaco, com ele no mesmo dia. Deixou em casa de Aquário, signo aéreo e diurno. Neste signo estará a casa e o gozo de Saturno, e o qual também do Sol é detrimento noturno. Depois, na casa dos peixes, o príncipe pôde chegar, lá numa concha em desenho, viu alfitre a velar, e os peixes conduziram a Netuno, a deusa do mar. Adiante em outra casa, ele viu com atenção a estátua do carneiro, com toda a transformação de quando estava no bosque, guardado pelo dragão. De lá prosseguiu viagem, passou em casa de touro, viu a estátua de Europa, desenho de um anjo louro, e Júpiter seduzindo-a com a grande desadouro. Ele não deu atenção a tudo o que havia ali. Adiante foi avistando a casa de Gemini. Pensou consigo: em cristão, só mesmo eu vindo aqui. Depois viu outra morada imitando uma baderna. Nela estava o caranguejo que foi morder na caverna a Hércules quando abatia a feroz hidra de Lerna. Mas adiante ele passou num lugar muito bem ornado, no qual continha uma estátua de um leão retratado, escrito vítima de Hércules e por Júpiter amparado. Ele, ao passar noutra casa, viu uma jovem prendada, escrita aos pés: esta foi, fora da terra lançada, neste céu de anomia, hoje está localizada. Ele prosseguiu viagem, ungindo na aflição, passou em casa de Libra, já pálido de emoção, lá viu a deusa Têmis, com uma balança na mão. Depois passou na morada do Escórpio, o mordedor, de Orion, que outrora foi um grande caçador, foi morto por querer ser da lua superior. E assim o príncipe Arnaldo viajou noite e dia, viu no signo de Centauro sua grande moradia, o qual dantes tinha sido professor de astronomia. O jovem desanimado, mas ainda caminhou. Em casa de Capricórnio, ele passando avistou a estátua de Cabrinha, que a Júpiter amamentou. Tanto que aos 12 signos ele conseguiu passar, mas para adiante tinha coisas de temer só de ouvir falar, quanto mais um cavalheiro a isto tudo enfrentar. No reinado fogueiragem ele tinha que passar, mas o dragão sentinela havia o de devorar. Ali o gênio fez pausa para seu plano estudar. Pôde transformar o príncipe numa linda borboleta e ele num belo pássaro, azul com uma cauda preta, mas na passagem o dragão alarmou numa sineta.
Nisso chegou o gigante, fogueiragem o tal maldito, e transformou tudo em chamas num modo tão esquisito que incendiou da terra até o alto infinito. Mas o gênio também quis demonstrar o poder seu, transformou o príncipe em gelo. O firmamento gemeu e de repente um dilúvio inundando apareceu. O gigante fogueiragem, vendo o perigo de frente, aumentou mais suas chamas, transformou a água quente, mas o gênio disse: eu venço este monstro retinente. Usando novos poderes, se transformou de momento numa montanha de gelo e, para não lhe dar alento, praticou o reinado da terra ao firmamento. Dali acabou-se tudo. O gênio se decidiu a fugir, levando o príncipe, e com ele se sumiu. Chegou em casa da águia, e ela não pressentiu. No outro dia, essa águia precisava viajar, e em casa de Esperança ela tinha que demorar lá 2 minutos e com urgência voltar. Aproveitando o silêncio, o gênio ali transformou o rapaz em muriçoca, e com ele penetrou sobre os encostos da águia, e ela nada notou. A águia no outro dia não viu que fora traída, voou levando esse príncipe, que com a alma abatida achou a melhor viagem que já fez em sua vida. Em casa da Esperança, quando a tal águia chegou, o príncipe, muito ligeiro, de cima dela voou, escondeu-se até que ela para sua casa voltou. Depois, com a Esperança, o príncipe pôde falar. Ela ensinou-lhe tudo que havia executar. Dali o gênio com ele desapareceu no ar. Em casa de Confiança passou e lá meia hora foi a Campina dos Pássaros, e de lá, sem mais demora, levou com todo carinho ao consolo de quem chora. O consolo ensinou-lhe todos os pontos cardeais. O gênio, sem perder tempo, voou levando o rapaz, passou pontinho por ponto, e não perdeu os sinais. Depois passou mais 1000 reinos, desertos sem ter ninguém, até que enfim chegou em casa do Deus do bem. Esse disse onde ficava o reino do mundo além. Dali o gênio com ele tornou voar apressado, foi parar numa montanha, e no precipício arriscado, por ter um subterrâneo deveras precipitado. E neste subterrâneo o príncipe e o gênio entraram, formaram ali 2 serras. Nessa hora se juntaram, formando uma má planície, e os 2 dentro ficaram. O príncipe ali desmaiou, não viu o que foi passado. Quando tornou-se, estava embaixo, num arvoredo sentado, vendo bonitas florestas, e o gênio assim de lado. Ali o gênio lhe disse: olha para este arvoredo, nele dorme uma pombinha, e nela está o enredo. Só é ave até o dia que descobrisse o segredo. A pombinha é a princesa herdeira desta nação, tem uma lança cravada bem juntinho ao coração. Quem tirá-la salva a jovem e toda a população. O gênio ensinou-lhe tudo, o mistério que existia. Depois desapareceu o príncipe com alegria, debaixo do arvoredo fez a sua hospedaria. Alta noite, a tal pombinha no arvoredo chegou. O príncipe olhou e viu a lança que Elineusa cravou. Subiu cautelosamente, pegou a lança e puxou. Ali, quase como um sonho, sobre os seus olhos brilhou a princesa de outrora,
Aqui no mundo ele amou, e o castelo do monte, do jeitinho que sonhou. Quem pernoitava nas árvores nessa hora apareceu, era o anjo de guarda, já que tanto padeceu, abraçou ela e o príncipe, depois desapareceu. Logo se desencantaram os pais da nobre princesa, e numa alegria infinita, saudaram com ligeireza um príncipe Arnaldo por ser herói de grande firmeza. O príncipe no outro dia levou a sua querida para a matriz do seu reino, e ali foi esquecida toda a tragédia sinistra que passou em sua vida. Jovem Arnaldo perdeu o reino e sua nação, se ganhou outro melhor, isto é, em multiplicação, levou no fim muito viva, venceu da princesa diva ao seu leal coração.